São 65 anos de história, realmente. Nesses 65 anos de trabalho, eu acho que nós temos só a obrigação também de agradecer a Deus em primeiro lugar. E agradecer também, principalmente, a todos os funcionários que estiveram e estão conosco até hoje, sempre presentes, para que essa empresa seja contínua no trabalho dela. Isso emociona. A nossa equipe é o diferencial. O conceito deles, por exemplo, de honestidade, de valorização da pessoa humana. Não perdemos a essência. A empresa não deve perder essa ligação familiar. Nós ambicionamos crescer. O seu Enio sempre cuidou mais da parte política, a parte de ir pro mato. Quem gostava de fazer era o meu avô. As primeiras cidades que eles abriram ficam no Paraná. O Biratã, através da Sinop, foi uma verdadeira reforma agrária. Terra Rica está localizada aqui no extremo noroeste do Paraná. E Porém é uma família. O município de Jesuítas fica no oeste do Paraná. Primeira cidade do norte do Mato Grosso, pela colonizadora Sinop Vera. Se Sinop é o que é hoje, deve-se muito a Sinop Agroquímica. Em 78 também foi inaugurada a Cláudia. Santa Carmen hoje é a cidade de referência já conhecida no Brasil inteiro. Eles não viam o futuro como algo distante. Eles falavam do futuro como se fosse acontecer amanhã. Nós somos um grupo hoje aberto, né, a futuros investimentos, inclusive em Sinop, com certeza, e até fora de Sinop. A história do Grupo Sinop une duas famílias. Eu sempre disse a mesma coisa, quero dois nomes, dois homens e a mesma história, tanto o seu João como o seu Enio. Um complementava o outro. O seu Enio foi prefeito de Presidente Venceslau, foi vereador, 2 vezes prefeito, a primeira gestão dele em 1940 e tantos, ele foi interventor pela primeira vez e no segunda, logo após, ele foi eleito prefeito de Presidente Venceslau. Até por sinal, lembrado até hoje, foi presidente da Câmara anteriormente, essa coisa toda. Aí foi quando ele entrou, na verdade, no ramo, começou a entrar no ramo imobiliário. Quem conheceu o seu João sabe disso, porque tinha uma visão de um QI fora de série, de guardar nome, datas. E ele trabalhou na engenharia do governo federal, quando era moço, junto com o pai do João Figueiredo, a parte de engenharia. Depois ele era primeiro tenente do Exército, na área de engenharia, seu João. Então, abandonou essa área militar e foi dedicar ao trabalho pessoal dele. Logo no pós-guerra, ele teve que sair de bebedouro porque não tinha mais como viver. Tudo em depressão, o mundo estava em depressão. Ele conheceu o seu Enio. Eles desceram lá para Maringá e começaram a vida deles lá. A dona Nilza, ela é fluminense. E ela fazia todos os negócios que existiam de vendas de terras, dependendo das condições e tudo mais, ela exigia que passasse por mim. Entendeu? Era recíproco entre nós esse entendimento. O seu Enio era uma figura mais reverenciada, porque tinha a função política. Mas João Pedro Moreira de Carvalho era tão importante quanto ele. A parte de ir pro mato.
Quem gostava de fazer era o meu avô. Tá? Então ele catava cavalo, ia pro mato, rodou o mato aí, tu que é canto. O Enio, ele realmente era um homem muito à frente da época dele. Bastante inteligente. Tinha muita facilidade de comunicação, falava bem. A dona Lélia é sobrevivente de um acidente que marcou profundamente a nossa história. Nós tivemos, em fevereiro, mais precisamente no dia 18 de fevereiro de 1984, uma tragédia familiar e até de amigos que estavam presentes no voo, quando um avião da empresa infelizmente sofreu uma queda, foi uma fatalidade. Nesse acidente, onde acabou falecendo um juiz de Maringá, que era marido da dona Lélia, por sinal, o piloto e a dona Nilza. E estava presente, mas estavam no voo o seu Enio e a dona Lélia. O relacionamento que eu tinha com o Enio Pipini e com a dona Nilza era puramente social, por causa do tribunal. Meu marido, como presidente do fórum aqui, diretor-presidente do fórum, a gente se encontrava em festas, realmente. 4 anos depois que nós começamos a ter um relacionamento e aí passamos a viver juntos. Foram mais ou menos 9 anos, até a morte dele em 1995, em Bebedouro, no mesmo dia do seu João Pedro Moreira de Carvalho. As famílias estavam em choque, né? Vamos dizer assim, meu avô vinha com um processo de câncer, então era uma questão previsível, entre aspas, né? Mas o seu Enio foi aquela morte súbita, né? Uma sociedade que deu certo, até é difícil uma sociedade dar certo. Né? A ponto do absurdo dos dois morrerem no mesmo dia, de causas diferentes, mas no mesmo dia. Funcionários antigos da empresa, que a gente tem vários funcionários antigos, momentaneamente tocaram a empresa no dia a dia, né? Porque até você tomar pé, né? Quanto tem em caixa? Não sei. Qual é a folha de pagamento? Não sei. Entendeu? Até tomar pé disso, eles tomaram conta do cotidiano até ser assumido. Deu para observar naquele momento de que a empresa tinha um estilo de administração quando o seu Enio estava vivo e de que necessitaria de uma transformação, de uma mudança. Porque teria várias pessoas, teria uma diretoria, teria pessoas com pensamentos diferentes, pessoas que já conheciam a empresa, pessoas que não tinham esse conhecimento. Então nós, em conjunto, sem a nossa contratação, nós orientamos de como que seria um organograma, como que seria, pela condição atual, o que seria mais interessante para a empresa levar. Então, de acordo com a situação que foi deixada e com as pessoas que estavam vindo e as pessoas que já se encontravam na empresa. Então era mais ou menos uma reestruturação. Tanto o seu Enio como o vovô eram centralizadores. Eles nunca prepararam ninguém para substituí-los. Eles nunca pensaram em sucessão. Seu Enio era educado, porém era duro quando necessário. Sentei-me e ele falou assim: eu vou fazer um convite para você. Eu quero que você assuma a vice-presidência da agroquímica no lugar da dona Nilza, da minha esposa. Você aceita? Né? Eu agradeci e não aceitei. Aí ele não ficou nada contente, porque ele pegou o óculos dele e jogou lá na sala. Porque ele não gostava de escutar não. Eles foram persistentes. Todos teimosos. E faz um barulho que parece que eles são muito maiores do que são. Governadores, ministros, incomoda todo mundo. O João de Carvalho era um pouquinho meio brabo. Nervoso, entendeu? Não era de ofender, não. Mas nervoso, mas gente fina também. Muito boa pessoa. No começo a gente fazia uns bailinhos aqui para animar o pessoal, né? Ele era o cabeça. Falava, ele vai lá buscar fulano e tal, vai buscar fulano. Tiveram mulheres fantásticas do seu lado. A dona Nilza foi quem arborizou isso aqui tudo. Ela trazia mudas de árvore para cá. Principalmente as frutíferas. Minha mãe criou os filhos praticamente que sozinha. Tanto que minha avó brincava que se somasse o tempo que eles ficaram juntos, não batia nunca. Não ia dar nem metade do tempo de casado. Enio Pipini e João Pedro Moreira de Carvalho deixaram um legado que ainda hoje
65 anos depois da fundação do Grupo Sinop, se reflete nos nossos colaboradores e negócios. Honestidade e trabalho com dedicação e com amor. A essência que eles me deixaram é esperança. Eles falavam do futuro como se fosse acontecer amanhã. Eles não viam o futuro como algo distante. E eu acho que nós temos obrigação de manter esse legado. Isso é uma mensagem inequívoca para toda a sociedade de que esses acionistas vão levar essa empresa adiante na longevidade, na sustentabilidade dos negócios, na manutenção da ética dos negócios, que é só isso que consegue fazer com que uma empresa seja duradoura ao longo do tempo. E que a solidariedade seja uma constante em nossas vidas, para que nós encontremos no dia de hoje, no dia de amanhã, lá para frente, esse mesmo espírito de trabalho, de dignidade, de compreensão, de amizade. Isso é muito importante para todos nós. No Paraná aconteceram as chamadas frentes de ocupação. Uma frente vindo do estado de São Paulo, onde que colonizou as regiões norte, Londrina e algumas cidades do norte do Paraná, e a chamada Frente Gaúcha, que colonizou o oeste e o sudoeste do Paraná. Essas frentes se encontraram praticamente na década de 60 na região de Guaíra, na região oeste do Paraná. Então o Paraná teve influência de colonização, tanto da Frente Paulista quanto da Frente Gaúcha. Em 52, seu Enio e Dona Nilza, eles se mudaram de Presidente Venceslau para Maringá, justamente para começar, diremos assim, ou continuar a colonização. João Pedro Moreira de Carvalho. Ele conheceu o seu Enio. Eram dois paulistas. Se conheceram e resolveram montar, lotear. Não é porque eles queriam fazer cidade. Não, rapaz. A hora que eles viram que a coisa dava, eles começaram a fazer a cidade. Para quê? Para apoiar todos os agricultores que eles lotearam ali, para o pessoal ter apoio. Porã, na língua indígena, quer dizer água boa, água limpa, água saudável, né? Nós estamos na região noroeste do Paraná. Hoje está com 15 mil habitantes. Nós moramos em Porã desde os anos na década de 50, 56. Meus pais mudaram para Iporã, era um caminhão grande, dividido. Metade do caminhão a mudança, e os filhos, e alimento para alimentar até chegar aqui, tudo, e até para depois. E metade do caminhão era dividido com tábuas, e trazia um casal de cada bicho. Por exemplo, um cavalo e uma égua, já imagina? Uma vaquinha e os cachorrinhos, era tudo dividido. E porquinho e tudo. Era uma arca de Noé. Daqui de Porã a Maringá se levavam 12 horas de viagem. Quando não chovia, você ia bem. Quando chovia, às vezes eram filas de caminhões encravados, então a pessoa passava a noite, né? Era um safari, era uma aventura. Minha mãe conta, em algumas delas eu era muito pequena, não me lembro, mas algumas eu me lembro. Levava comida, água, suco, você tinha que ter era uma estrutura para fazer, era uma aventura mesmo, que você não sabia se ia ficar na estrada. Hotéis não existiam, então se pernoitava na estrada, dormia dentro do carro. Era bem complicado. Mas a vontade de vencer era muito grande. O seu Pereira, que é o pai da Suzana, ele tinha um aparelho de comunicação. Meu pai, Arlindo Pereira da Silva, ele chegou aqui em Porã em março de 1954. Tinha uma boca de alto-falante lá no Alto Ipiranga e uma no Alto Primavera, porque tinha essas duas denominações. Quando morria uma pessoa, ele colocava uma música, que já o povo falava, olha, morreu alguém. Já ficava sintonizado. Todo o evento, ele tinha um código, uma música que representava aquilo e o povo já sabia. Mas ele era, assim, bem cômico, sabe?
Ele andava sempre de terno, gravata, e as pessoas achavam graça, porque ele, às vezes, chegaria num campo de futebol de terno. A colonizadora, ela tinha uma preocupação muito grande com a educação. Ela investia, ela procurou trazer essa educação de qualidade para cá. Houve assim, a preocupação de doação dos terrenos aqui para as freiras. O colégio, né? Foi construído um colégio. Juntava muita gente. As pessoas vinham do sítio, de cavalo, de carroça e tudo, para ver aquele desfile, né? Era animado, muito animado. Era uma forma de educar as crianças e movimentar a cidade. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de morar aqui em Porã. É uma família. E Porã é uma família. Essa cidade de Formosa do Oeste, ela tem a sua história iniciada. O Uriano Pepino comprou essas terras aproximadamente em 1957. O contrato da Sinop servia para você pegar dinheiro em banco, ao contrário de cidades circunvizinhas aqui, que outras empresas compraram e até hoje as pessoas não têm escritura. Formosa do Oeste não é uma planície que nem aqui, é muito montanhoso, entendeu? As estradas, inclusive, foram todas feitas pelo espigão, não eram retas que nem aqui, era tudo locado pelo espigão, seguindo o espigão, o eixo do espigão, para poder fazer as estradas lá, né? Aqui não tinha ponte, não tinha nada, nem Barça não tinha aqui ainda. Aí depois o dia que eu vim de mudança, que já foi a primeira mudança que passou na Barça, aí foi a minha. E aí quando o Sinop chegou, começou a abrir o primeiro hotel aí na pracinha. Mas já tinha uma vendinha aí, que era do irmão do Nércio Fareja. Um comércio chamou Moranguinho. Ali é o primeiro comércio que o meu irmão tinha. As casas eram de madeira, claro, o hotel também era de madeira, porque vinha de cascavel, madeira de pinho. Aqui é um lugar sossegado, aqui foi muito sossegado mesmo. No começo que eu entrei aqui, não. Era difícil porque tinha muito jagunço aqui. A porção deles aqui. A filha da minha mulher, quando chorava de medo, eu falei que nada, eu não mexo com eles, deixa eles pra lá. Não, eles que façam o que eles quiserem pra lá, eu não tenho nada com isso aí não. Aí começou a abrir as ruas, as estradinhas de sítio, começou a vir o pessoal de 58 para 59. O Suênio sempre teve política, ele estava aqui. Tudo sempre de política, ele estava aí. Era um pânico, ele conversava aí, dava risada com a turma, aí caçoava, tocava piada. Então a gente precisava muito com ele. Agora o Sr. João não. O Sr. João, quando já acabaram de colonizar aqui, o Sr. João nunca mais apareceu aqui. A terra vendeu rápido, porque a terra era a primeira, terra de palmito, palmital, que era puro para café, né? Café e cereais, tudo, né? E aí o povo A maioria muitos foi embora, né? Casaram, foram embora, e os velhos morreram. Os velhinhos tem uns velhos que estão aqui ainda, né? Terceira idade, velho não, né? Formosa, ela deu uma parada no tempo, mas agora, ultimamente, ela está desenvolvendo bem. Você pode ver que as casas, as lojas estão bem estruturadas, uma cidadinha bonita, e está na iminência de sair uma hidrelétrica, né, no Rio Piquiri, que isso vai em Formosa, vai agregar muito valor para nós. Terra Rica está localizada aqui no extremo noroeste do Paraná. Possui em torno de 16 mil habitantes. Terra Rica ela teve talvez aqui um dos locais ideais para a construção da cidade. Uma área plana, né? Longe de rios, de inundações, com seu espaçamento urbano considerado assim ideal para ser expandido, né, no futuro. Francamente, logo quando viemos para cá, pretendíamos não nos fixarmos muito aqui, só experimentarmos para ver se a gente, né, se acostumaria e tal. Energia elétrica não tinha. Depois foi que o prefeito Neto Galdino, que era muito amigo do seu Enio Pepino, fizeram uma barragem ali embaixo, uma represa,
e colocaram uma pequena usina que fornecia uma luzinha uma energiazinha para Terra Rica, mas muito fraquinha. Eles não tinham, assim, motosserras como nós temos hoje. Então era na base do machado, daqueles serrotões que o pessoal fala, né? Aqueles traçadores. Muita dificuldade com água. As águas eram entregadas nas casas de tambor, puxado com carroça de um poço artesiano. Quem entregava eram os carroceiros. Tinha muito carroceiro aqui na época, só trabalhava com isso. Tinha um jagunço, tanto da Sinop como do Remaço. Tinha muita gente que fazia a segurança das divisas, sabe? Era ele do lado lá e a Sinop do lado de cá. Mas nunca a Sinop poder entrar lá e nem eles lá poder entrar cá. Travava, sabe? Tinha um limite ao respeito. O limite era um rio que tinha aí. Inclusive a Sinop começou a fazer uma ponte e não conseguiu fazer. Quando a ponte estava no limite, um lado tocava fogo. Quando terminou a ponte, o outro lado tentou cruzar para cá. Teve um tiroteio que mais nos tratou aqui na época. Os primeiros padres que aqui vieram, Padre Vicente, Padre Eduardo, principalmente o Padre Eduardo, ele teve uma influência muito grande no desenvolvimento da cidade. A Vila Vicentina foi como se fosse um projeto social para a construção de moradias para as famílias que não tinham a sua casa. Hoje nós temos projetos, né? Minha Casa Minha Vida, construção de casas populares, financiamento, mas para a época não existia isso. Como a Sinop tinha muita madeira, na época os terrenos, né, sobravam terrenos na cidade pelo fato das pessoas morarem mais na área urbana, na área rural. Né? Então foram acontecendo doações, uma ajuda de uma parte, ajudas de outra parte, conseguiram. Foi um progresso extraordinário Terra Rica. Valeu a pena vir em Terra Rica, porque criei a família toda aqui. Eu criei meus filhos aqui tranquilamente. O município de Jesuítas fica no oeste do Paraná. Tem aproximadamente 10.000 habitantes. Nasceu em 1960 e virou município em 80. É mais uma das cidades que o Grupo Sinop criou antes de se instalar em Mato Grosso. Naquela época, o sucesso daqui era café. Então o pessoal de lá, de São Paulo, aqui do interior de São Paulo, chegava aqui, se hospedava nesse hotel, os corretores levavam o cara na propriedade, o cara gostava, comprava. Quando eu cheguei em 60 aqui, só tinha duas coisas. Mato em pé e bicho no meio do mato. Aí em Maringá, no escritório seu, ele fechava o negócio. Aí lá ele se arrumava e vinha. Chegava aqui na cidade, montava uma latada de encerado e ali começava a abrir as terras. As casas eram os guarda-roupa, tudo deitado, servindo de parede. E jogado o encerado em cima. E ali nós ficamos 90 dias. O senhor mora no meu coração. Porque foi a única pessoa que me deu a mão. Nem meus parentes não fizeram o que o senhor fez comigo. Sem me conhecer, me prestigiou, me deu duas propriedades. Através dessas propriedades que hoje eu tenho, entendeu? Por quê? Porque ele me ajudou. E madeiras perova, que estava em beira da estrada, no leito que dizia a estrada, também ele deu para nós. E prometeu para nós, se nós montasse a serraria e começasse a trabalhar, tivesse madeira, mas não tivesse comprador, que fartasse dinheiro, que dinheiro ele tinha. Ele garantia. E a vez que nós procuramos ele por pouca coisa, mas foi falar e o dinheiro caiu. Eu vivo aqui de boa vontade. Sabe como é a pessoa de boa vontade? Sou eu. Eu vivo muito satisfeito de viver aqui. Não quero outro lugar para me viver. Se não fosse da Sinop, vai saber o que podia ser.
Ainda no Paraná temos outra cidade que também nos orgulha, Ubiratã. Nós temos a avenida principal, que é a Avenida Nilza de Oliveira Pepino, Yolanda Loureiro de Carvalho, Ascânio Moreira de Carvalho, João Pepino, Clodoaldo de Oliveira, Valdir de Oliveira. Todas essas avenidas e ruas são de pessoas todas ligadas à colonizadora Sinop. A história de Ubiratã começa no dia 24 de agosto do ano de 1954. Nós começamos a pesquisa com os historiadores. Quem que começou a história? Os nossos pioneiros. Foram 4 anos de pesquisa e resultou neste belo trabalho que serve de alicerce para as pessoas de Ubiratã. Um povo sem história é um povo sem memória, né? A história da nossa Ubiratã. Faz parte também do currículo dos professores de 1ª a 4ª série. O seu Wilder, assim, sem ele, esse livro, ele seria 30%. Ó, tinha dia de ter 10, 12 aviões aqui, taxiados aqui, e 40, 50 jipes, cheio de gente. Eles vinham à noite, vinham chegando, no outro dia cedo a gente mostrava os lotes, as divisas, aí aquela turma ia embora e vinha outra turma. Então, quando nós chegamos aqui, dia 24 de agosto, o Uli já estava trabalhando, de topógrafo aqui. Mas o Uli é um cara muito assim, extrovertido também, bacana, companheiro, amigo. Foi meio doido, né? O Ubiratã, por exemplo, tem muito peroba. Então não tinha como é que ia tirar aquele toco. Explodia ele com dinamite, entendeu? Uma parte. Depois fazia um buraco ali e enterrava ele ali mesmo. Essa peroba de 1,5 metro de diâmetro, nós não tínhamos como tirá-la, retirar do local, a gente fazia uma vala e daí seccionava aquela árvore em pedacinhos e jogava lá dentro do buraco. Depois, para planear aquilo, com o caminhão que tinha, amarrava um pau atrás e ia planejando aquilo até dar condições de o avião descer. O Ubiratã, através da Sinop, foi uma verdadeira reforma agrária, porque ela pegou uma gleba aqui de 27 mil alqueires de terra e dividiu isso aqui em mais ou menos 2.500 ou 2.700 propriedades. A colonizadora Sinop teve uma inteligência muito grande de organizar isso aqui. Montou marketing, montou uma organização muito boa de vendedores. Agora, muitos voltaram, né? Não sei a troco de quê, não se adaptaram. A própria companhia colonizadora é que fazia essa infraestrutura. Em 1955, ela começou a trazer cara que fazia ponte, né? Carpinteiro, pedreiro. Viemos no mesmo dia, em cima do mesmo jipão, numa viagem ainda, de tanta mudança que nós tínhamos. Era um colchão e umas panelinhas. Que saco. Primeira construção eu e ele fizemos, aonde é o Banco do Brasil, hoje o escritório da firma da Sinop. Fizemos a casa da gerência, depois fizemos o hotel. A ferramenta é serrote, martelo, enxó, né? Formão. Essas ferramentas não que ela é hoje tudo quanto é maquinário naquela tempo, traçador, traçar as madeiras, é as ferramentas que a gente usava nessa época. O formão acho que não tem um código, porque eu não fiz ponto nele. E a mesma coisa é o Ubiratã. Ninguém vinha para o interior para não rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Então o N. Pepino, inclusive, até custeava, ajudava a trazer o padre, trazer as freiras para o colégio. A educação é muito importante, principalmente na cidade que está começando, né? A maioria era tudo jovens, famílias grandes, né? Tinham muita criançada. A Sinop fez um belíssimo trabalho em Ubiratã, também em Formosa, em outras cidades. Eu acho que foi muito importante para o Paraná, nós falando da região, se tratando do Paraná, e eu penso que é um grupo muito forte, muito organizado. Para estar 65 anos no mercado, eles têm que ter tido muita organização, tem que ser um grupo muito coeso, né? A vinda do Grupo Sinop para o Mato Grosso nasceu da vontade de expandir nossos negócios e, ao mesmo tempo,
de atender um chamado do governo federal. Houve toda uma convocação de empresários do sul do Brasil para que viessem colonizar áreas na fronteira amazônica, colonizar terras. Então a categoria terra é a questão chave para nós compreendermos a ocupação do norte do Mato Grosso e com destaque para a Gleba Celeste. Ou seja, as pessoas vieram para cá com o objetivo de, no caso dos colonos, em busca de terra para a sua sobrevivência, para os seus filhos, no caso dos empresários, na questão da especulação imobiliária, na venda da terra. Então isso é importante que se destaque, que havia um interesse nacional do governo, do Estado brasileiro e o interesse da iniciativa privada por outro lado. E aí, resolvendo um problema social do sul do Brasil, que eram os chamados conflitos, as disputas por terra que estavam em jogo, principalmente no caso do Paraná, mas também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo começou aqui, certo? Primeira cidade do norte do Mato Grosso, pela colonizadora Sinop, Vera. Depois veio as outras, inclusive Sinop. Esta é a cidade de Vera, com 10.235 habitantes. Fundada em 27 de julho de 1972 e emancipada em 13 de maio de 1986. Vera tem muito a ver com a história do Brasil. Ilha de Vera Cruz. Vera, em latim, é verdade. Você chegou e ocupou. É Vera. Tudo da Vera começou aqui. Só para você ver o seguinte, cidade aqui do norte do Mato Grosso, mais velha do que a Vera, só tem uma. É Poço do Gaúcho. Aqui, não só para Vera também Sinop, colonizadora, né? Para Carne, para Cláudia, próprio Sinop, cidade de Sinop. E tudo começou aqui. O desafio de fazer cidades em Mato Grosso era enorme. As distâncias assustavam. De Goiabá até o Poço Gil era chão, estrada de chão. Você andava do Telespires até na Fazenda Biratã, que é o Cerrado, no tempo da chuva. Nós resolvemos abrir isso no tempo da chuva. Eu não conhecia nada aqui, né? Aquilo era uma lagoa só. Eram 80 quilômetros de água. 80 quilômetros de água. Freio, isso você já podia chegar em inverno, já não sabia que não tinha mais. Era um sacrifício desgraçado, porque a última refeição que a gente fazia quente era em Nobres, entendeu? Aí a gente comia no restaurante, de Cuiabá eu saía, parava aquele tempo no Alvorada, no Hotel Alvorada, lá eu comprava 10 quilos de carne, fritava aqui pitadinho e fazia um farofão, uns 20 litros de farofão pra gente, fazia embora. Sempre 5, 6, chega 12 pessoas, sempre 500, 600 litros de óleo diesel para começar na Vera. Tá? Então saía de Cuiabá, quando você chegava muito, você chegava até o Telespires à tarde, 6 horas da tarde. Aí de noite você não atravessava, que para você chegar na balsa era em cima de 2 pau, 4 pau, chanfrado, e para você descer, você tinha que pegar areia e jogar ali. Dentro da casa, a gente pegava e jogava areia ali para você poder descer numa balsa que era feito para 4.000 quilos. Ali a gente ficava, dormia, daí vinha embora até no Fonseca, tem um córrego que chama Fonseca, para lá de Vera, acho que é 18 ou 20 quilômetros. Ali acabava a estrada que o Mandela português tinha feito. Aí tinha um picadão, para mim ver a área, né? Daí esse picadão nós cabíamos abrindo a enxada. Essa é a história das aberturas das estradas, que nós abrimos quase 1.800 quilômetros de estrada eu abri aqui nessa greva. O perfil das pessoas que vinham para cá na época não eram como as pessoas veem hoje, que vieram do sul. Vieram do Paraná, é claro, mas muitos deles do Nordeste. Mas muitos venderam a terra, muito baratinho. Apesar dos conselhos do ULI, eu não vendo a terra de vocês, compro tapainho. Inclusive, quem comprou terra da colonizadora Sinop, ninguém teve problema em documento, nenhum. Quem comprou terra, tanto lote urbano como rurais, ninguém teve problema. A firma foi 100% idônea. Não vieram enganados, vieram na perspectiva de crescer, mas todos desconhecendo a região também. O problema da malária surgiu em Vera depois do garimpo. Daí os garimpeiros vinham de Peixoto se tratar em Vera. Aí tem muita gente errada de malária aqui na Vera. Mas muita gente mais de fora do que da Vera.
E com a irmã dela, esse hospital aqui era um tipo regional. Vinha gente para aqui de Peixoto, vinha de Terra Nova, vinha de Matupá. E esse hospital tinha um convênio com a Alemanha. E este convênio proporcionava grande facilidade, porque os remédios para a cura da malária chegavam até o hospital através da Alemanha, através desse convênio. Então Vera virou referência na cura da malária. Eu gosto muito da Vera, eu gosto muito de Vera, eu gosto muito de Mato Grosso, eu gosto muito de Mato Grosso. Gosto. Porque 40 anos não é à toa. A cidade hoje precisa de um impulso maior. Ou seja, alguém que traga alguma empresa para a geração de emprego, que é o que falta. O resto nós temos tudo aqui. Das 4 cidades da Gleba Celeste, em Mato Grosso, Santa Carmen faz referência a uma mulher essencial para a viabilidade dos sonhos de Enio e João Pedro. A tia da Dona Rosa. Com toda certeza. Foi uma santa na vida deles, foi. Entendeu? Porque a Dona Carmen apostou neles. Olhou para a cara dos dois para esses meninos aí dão dinheiro. Eles não tinham. E pôs dinheiro neles. Pai, meu irmão chegou primeiro, meu irmão, que não mora mais aqui, chegou primeiro. Chegou em 72. Aqui não tinha nada, aqui só tinha mata. Aí só, foi o primeiro que chegou, só tinha mata. Aí meu pai chegou, trouxe ele, né, voltou, aí no outro ano que nós aí trouxe a família inteira daí. A saúde também era meio precária, porque praticamente tinha um posto de saúde em Vera, a gente se tratava ali. Mas tinha que ir levando as piadas no colo, porque tinha carro, aí o seu Enio, né, ele trouxe a Cobal na Vera, né. Aí ele trazia mercadoria, ele comprava a compra, tinha que comprar na Cobal da Vera. A compra principal, assim, agora carne não existia, carne, se você quisesse comer carne, era só bicho do mato aí. Teve um ano até, em um ano de 80, mesmo com dinheiro você não achava nada. Tinha dinheiro, mas não se encontrava porque a BR tinha interrompido. Inclusive até eu fui um dia para conseguir uma farinha em Sinop, tive que enfrentar a fila, que havia um búfalo do exército. Ele trouxe mercadoria ali, mas era tudo limitado, era 2, 3 quilos para cada um, então a gente enfrentava uma fila ali. Para mim valeu a pena. Hoje, vendo hoje, valeu a pena. Acho que as mioteras aqui, nossa, aqui, ó. Planão, o que você planta hoje, você colhe. A gente hoje está no paraíso aqui, falar a verdade. Santa Carmen hoje é a cidade de referência já conhecida no Brasil inteiro, por causa do pé de sol gigante. Esse ano vai ser o 6º concurso já em Santa Carmen. Como o Mato Grosso do Sul já tinha na época o 10º quando nós começamos, aí nós numa reunião ali na comunidade Ivani, que fica próximo aqui, aí a Cevale, que começou com lançou um desafio, se nós queríamos desafiar o Mato Grosso do Sul. Daí na época meu filho era engenheiro agrônomo já, daí ele pensou, vamos encarar isso. Aí nós partimos para o primeiro ano, fizemos um pé de soja com 3.283 vagens, e o Mato Grosso do Sul tinha um com 10.093 vagens já. Aí no segundo ano nós quebramos o recorde deles, fizemos um de 10.908 vagens. Na lavoura é difícil você fazer a mesma coisa. Então a gente quer dar um exemplo para o agricultor, que capricha um pouco mais na sua lavoura. Qualquer vagem a mais significa talvez um salto por hectare a mais. Em 78 também foi inaugurada a Cláudia. Eu projetei a cidade de Cláudia. Cláudia porque a neta mais nova do meu pai se chamava Cláudia. Um projeto para 20 mil, 25 mil habitantes. E eu também quebrava o galho com uma Hamilton na época, né, aquelas máquinas, para vender Cláudia, para bater os contratos. Era uma estrada cercada de mata desde Sinop, com uma madeireira ao meio do caminho, né? Até aqui não tinha nada de lavoura. Chegando aqui tinha pequenas chacrinhas aqui ao redor, derrubado no primeiro ano com pouquinhos pés de café. Tinha na época um escritóriozinho bem pequenininho aqui, a área do hotel, que depois foi hotel. A primeira impressão minha não foi muito boa não. A colonizadora dava assistência, sim, certo?
Inclusive, se faltasse questão de doença, tudo, eles mandavam um avião. Logo veio uns médicos japoneses através da colonizadora de Maringá, né? Os japoneses aqui. E os primeiros socorros, eles eram bem eficientes, né? A dona Rosa Maldonado inaugurou a primeira escola de Cláudia. A primeira sala de aula foi na minha casa. Meu marido desmanchou uma parede lá do quarto e ficou uma salinha de 3x7 e ali funcionava a escola. E era madeira bruta, o assoalho, tudo era bruto, assim, não tinha na época, né? E aquela madeira ia secando, ia formando as frestas, e o assoalho ia secando, caía o material, lápis, borracha, essas coisas das crianças na fresta, e virava um choreiro, um desespero muito grande, porque se você precisasse de um lápis, você teria que comprar em Sinop. E na época eram 120 quilômetros, né, para ir a Sinop. E com chuva, você levava às vezes até 2 dias para chegar lá. Então não era fácil. Foi onde é que meus irmãos foram na escola, através dessa professora Rose, né? Na época, a dona Nilza, não sei se você deve conhecer, e ela ajudava muito a gente, sabe? Como assim? Por exemplo, na época, em 79, na época do Dia da Criança, essas coisas assim, então ela mandava maçã para a gente dar de lanche para a criança, que era uma coisa difícil, né, para eles terem naquele tempo, né? E lápis de cor, essas coisas assim, ela via esse lado bom da coisa, né? Sem dúvida, as coisas melhoraram muito, facilitaram muito, né? Hoje, para você buscar o ponto de referência de saúde para nós é Sinop, né? Então, hoje nós estamos a 40 minutos de Sinop. Isso é uma facilidade enorme hoje em dia. Nós temos energia, temos comunicação. E agora, com asfalto, temos via de transporte, então está faltando muito pouco para ser o desenvolvimento da região. Paraná deu uma grande contribuição, Santa Catarina deu uma grande contribuição, Rio Grande do Sul deu uma grande contribuição para essa arrancada maravilhosa de heróis anônimos que aqui tombaram no início da civilização. Daqueles com malária, daqueles que desastrados, daqueles que nunca foram lembrados. Agora, eu presto a minha homenagem. O sucesso do Grupo Sinop passou por um sonho que custou muito caro, a Sinop Agroquímica. Ela começou a implantação em 1976 e foi até 1981. Essa agroquímica, essa inovação de trazer a agroquímica para cá, era ainda do tempo do governo militar, né? E eles queriam ocupar a Amazônia, né? Eles precisavam ocupar essa Amazônia aí para cima. Na época, teve um incentivo do governo federal que era realmente abrir o Mato Grosso, abrir a região norte aqui, para não entregar para os outros povos que queriam explorar esse nortão aqui do Brasil. E o senhor ainda tinha muito entendimento com esse pessoal de governo, esse negócio todo? Ele teve bastante relacionamento com o presidente Figueiredo. Então ele transitava muito livremente por Brasília na época. Ele tinha um contato muito grande com presidentes, senadores, né? A Sinop Agroquímica também teve recursos então da Sudan para compra de equipamentos e para implantação da tecnologia que veio da Alemanha. O agro da Sinop precisava fazer, era produto super refinado, de aldeído e não tinha mais nada. Ele era só para fazer bebida fina ou então produtos farmacêuticos.
O custo dele é muito alto, entendeu? De mandioca, ou de que você quiser fazer, é muito alto. Ele era 3 vezes destilado. Tudo feito 3 vezes. Se a usina tivesse funcionando, tivesse sido implantada a usina a partir da cana-de-açúcar, talvez ela estaria funcionando até hoje. Mas o Seu Enio tinha uma resistência muito grande ao plantio de cana, porque tinha a queima, né, que poluía o meio ambiente, e ele achou que então a produção de mandioca era mais sustentável, era menos poluente, né, e fazia-se um produto limpo. Como chovia muito, teve muita dificuldade aqui operacional, inclusive para transporte da mandioca, porque a mandioca é um produto perecível, tem que ser industrializado no máximo 72 horas após a colheita, porque senão perde o teor de amido, né? E se enfrentou assim grandes dificuldades. Aí veio a época do garimpo, aí aqui ninguém mais ia plantar mandioca para vender mandioca, porque mandioca arrancada à mão, plantada à mão. Aí ela tinha encerrado as atividades em 86, 87, que teve concordata. Não se sabia se iria conseguir manter a empresa por causa do endividamento da Sinop Agroquímica. Quem pagou essa concordata foi a colonizadora Sinop, com recursos de venda de terras, de imóveis aqui de Sinop e de outras regiões, e também com recurso financeiro da pessoa física, do Seu Enio, do Seu João, que também, né, colocaram recursos para poder pagar os devedores. Mesmo que se fosse para vender como sucata, nós tínhamos que fazer uma manutenção. E aí em 1988, 89, foi liquidada a concordata, graças a Deus, conseguiu, né, sanear todas as dívidas. A empresa ainda tinha muitos lotes rurais aqui em Sinop, tanto em Vera como em Cláudia, em Santa Carme, ainda tinha muita área rural. Então ela continuou com as vendas de lotes rurais e a venda daqui de lotes. Mas o foco da empresa, do grupo, ficou para a usina de álcool. Ela retomou as atividades em 90, quando eu vim para cá e assumi a diretoria administrativa e financeira da usina. Aí ela funcionou até 93, 94, quando paralisou de vez mesmo. Se Sinop é o que é hoje, deve-se muito à Sinop Agroquímica. Todos os convidados do Seu Enio a gente recebia aqui, inclusive embaixadores. O mais característico, assim, exótico que nós recebemos aqui foi um indiano que veio de turbante. Numa oportunidade, nós tínhamos uma reportagem para fazer na Sinop Agroquímica. E nessa caravana iam os deputados, políticos de Sinop, tudo. E eu, como repórter, com uma Kombi, que era da Rádio Brás, e a minha Kombi afogou na poeira, no pó, do trecho Sinop Agroquímica. E ela estando na frente, eu impedi o trânsito. Aí tiveram que todo mundo descer, ou a Kombi sai, pega e sai, ou não passa ninguém. Então eu fui socorrido ali pelos políticos, todos na época, e foi assim, não, tudo bem e tal, mas foi bem curioso aquilo. Muitas pessoas vieram para cá, naquela época, visando o trabalho na Sinop Agroquímica. A BR-163 foi também construída visando, né, o desenvolvimento da cidade de Sinop, dessa grande indústria que estava sendo construída aqui no Mato Grosso. Motivou muito o crescimento. O aeroporto de Sinop também foi construído, né, em função, basicamente, da usina. E o Seu Enio, ele quase foi à falência para que isso acontecesse. Em 2001, ela foi vendida para um outro grupo, né, de empresários, que desmontou praticamente toda a usina e vendeu para o estado de Minas Gerais. Na verdade, foi um sonho do Seu Enio que ele infelizmente não conseguiu realizar. Ele faleceu em 1995 e
não viu, né, a usina dele funcionar assim a pleno vapor e como ele esperava e como todos esperávamos da empresa, né? De todas as cidades que fizemos, 9 viraram municípios. Sinop, com 120 mil habitantes, em menos de 40 anos, é o nosso principal case de sucesso. O governo federal aqui abriu sede da Cobal, depois abriu o Banco do Brasil, e todos os órgãos públicos que tem até hoje não foi por acaso. Isso foram questões planejadas, foram questões pensadas como um polo geoeconômico, geopolítico, porque precisamos compreender que Sinop tinha esse papel importante, tinha e tem, mas principalmente nessa época do governo militar, tinha o papel de quê? De ser uma referência, não só em termos de exemplos de colonização nessa concepção militar, mas de ser um local de referência. Aqui foi construído primeiro o campo de aviação, depois o aeroporto. Para quê? Para que desse sustentação a um plano, a um projeto de colonização. Então, as questões não aconteceram por acaso, aconteceram de uma forma que tinha o quê? O objetivo de ocupar. E a cidade de Vera e Santa Carmen teve esse papel de ocupação, onde que os colonos, que as pessoas foram... Por que não se desenvolveu além ou para num nível de comparação com o Sinop? Porque não foi, na minha opinião, não foi planejada para isso, não foi pensada para isso. Teve a sua importância social de início, mas Sinop teve o seu referencial muito maior, até porque Sinop leva a sigla da empresa, leva a marca da empresa. Nessa revista aqui de 99, né, em 1999, uma coisa que me chamou a atenção, o seu Atílio Fontana, né, dono da Sadia, um dos comentários que ele faz é interessante. Ele diz que ele falando para o filho dele no avião, se ao sobrevoar essa cidade você não ver tetos novos, você nem desce com o avião nessa cidade. Aí você vê, lógico, o Atílio Fontana, mas eu sou ele. Ele não tinha como ver tetos novos no meio dessa mata, no meio desse mato todo. Uma das exigências do INCA era saber se não tinha aldeia indígena. Não tinha nem visto. As colonizadoras, Sinop tem uma certidão da FUNAI que é absolutamente isenta de indígena aqui. Aqui era uma clareira, só 3 quadras para lá e para cá. Minha casa foi a terceira casa a ser construída na Avenida Júlio Campos. A gente veio para cá, conheceu aqui a Sinop e eu achei que isso aqui ia ser um tipo norte do Paraná, que a gente ia. E foi onde que a gente comprou a terra. Eu comprei pensando em ser um fazendeiro de café aqui. As primeiras vendas aqui em cima sempre foi para o pessoal do sul. O pessoal com mais filhos pegava, ia ter que repartir uma fazenda. Ia ficar quantos alqueires para cada um? Lá para o sul, 100 alqueires é muita terra. Aqui não. Passado 8 dias depois do negócio que eu fiz na colonizadora, minha casa pegou fogo. E aí foi onde que eu fiquei para começar a vida de novo. Meu pai, meu avô, eles queriam reconstruir lá o lugar, mas eu já estava vendo que lá estava em decadência. E eu falei para eles, não, eu já fiz negócio de terra lá no Mato Grosso, eu vou para lá. A coisa era bruta, que nem o pessoal fala hoje, a coisa que era bruta. Era demais, muito pó e muito seco na época da seca. E nas águas era totalmente assim fechado. Quando é água, era água dia e noite. O sócio do Nereu Pazini quebrou a perna, nós o levamos para o Hospital Celeste no ombro. Encalhava tudo, não tinha como. Arregaçava as calças, tirava calçado, tudo, e ia a pé. O cara no ombro, ia revezando, botar o cara no hospital. O problema de um era problema de todos.
para poder a Sinop ir a distrito, foi preciso fazer um plebiscito. E para ver se aprovaria ou não para ser distrito de Chapada dos Guimarães. E aí então foi convocada uma eleição para a população, precisava 100 eleitores na época. Eu tinha uma caminhonete na época, mandei essa caminhonete ir lá em Santa Helena, buscar a família dos Carraro para vir aqui votar. A mesma caminhonete foi no dia, e naquele tempo existia estrada. Deu tempo a caminhonete ir na Cidade Vera, buscar mais uma turma de eleitor, para poder votar no plebiscito para dar 100 eleitores para Sinop ir ao distrito. O Grupo Sinop nunca foi dono de um hotel, de uma loja, de uma farmácia aqui dentro, porque você desestimula quem está chegando. Outro ponto é que você tem que ver o lado humano da coisa, né? Você tem que dotar de áreas verdes, tem que dotar de praças, você tem que deixar áreas para várias instituições, órgãos. Aqui foi implantada uma Receita Federal, aqui foi implantado a regional do INSS, aqui foi implantado o Banco do Brasil, Bradesco, vários bancos, várias agências bancárias, vários órgãos públicos, IBAMA, né? Porque o seu Enio doou esses terrenos onde estão implantados esses órgãos. A educação é uma indústria limpa. O Grupo Sinop sabia disso quando preparou a cidade. A pedido do seu Enio, ele já vislumbrava uma universidade para Sinop. E foi baseado, inclusive foi a pedido dele, vejam quanto tem a UEM em Maringá. Vamos deixar um terreno do tamanho da UEM. O Enio, ele não tinha uma formação universitária, mas ele era muito preocupado com a educação. Ele sempre dizia que o povo educado, ele sabe defender os seus direitos. Seria, meu prezado e magnífico reitor, um atrevimento até, naquela época, pensarmos na extensão da Universidade Federal para esta terra em desbravamento. Deus ouviu as nossas preces. Ele atendeu as nossas preces. Ele criou para nós o entusiasmo de continuar na luta até que se concretizasse aqui, hoje, neste instante, aquilo que imaginávamos há 10 anos atrás. Nós tivemos a visita aqui do presidente da República, João Figueiredo, né? E o senhor Enio, ele era um articulador de mão cheia, né? Então, o que ele fez? Nós aqui não tinha nada, não tinha nem energia, mas ele convocou todas as mulheres de Sinop que fosse dar um adeus ao presidente João Batista Figueiredo. E aí, na hora dele ir embora, com uma bandeirinha branca, deram a despedida e entregaram um documento para ele, um papel, pedindo que ele mandasse para Sinop pelo menos um canal de televisão e o telefone, né? Aí ele prometeu que em menos de 6 meses isso aí seria uma realidade em Sinop. E foi o que aconteceu. Ele já em seguida já mobilizou tudo lá em Brasília e já veio, a Rádio Meridional já veio para Sinop, o primeiro canal de televisão também, passava um filme, a semana inteira o mesmo filme, quem conhece, lembra, o filme era O Homem que Derrete. Mas a gente tinha assistido preto e branco, né? Então, mas o dia que inaugurou o telefone, o dia que a rede de telefone ficou pronta, o funcionário da empresa me chamou, porque a prefeitura já estava instalada, me chamou para que eu viesse até a cabine telefônica para falar no telefone, então, que já estava pronto. Então foi aonde que eu fui o primeiro homem a discar de Sinop para outras regiões do Brasil. Todo segmento é muito importante e tem que ser muito responsável. Desde nós, colonizadora, como o comércio todo daqui, as indústrias daqui,
os políticos desse estado, os prefeitos dessa cidade. Sinop demanda coisas extremamente responsáveis e modernas. O que nós precisamos avaliar, principalmente nos últimos 10 anos, é que a cidade, apesar de ter um plano diretor, a cidade tem que ser repensada, porque ela está tendo um avanço muito rápido de crescimento. E aí as políticas públicas de ordem municipal são fundamentais para repensar a questão dos seus traçados, a questão do trânsito, a questão de políticas de educação do trânsito, de orientação, de semáforo, de sinalização. E isso é fundamental. Por quê? Porque ela, aos poucos, está se firmando enquanto um polo regional, na área educacional, na área social, de turismo de negócios, a questão de saúde, enfim, pessoas de outras regiões, num polo aí de mais de 20 municípios, num raio de mais de 20 municípios, essas pessoas estão vindo para Sinop. O papel das universidades é fundamental. E para isso, o poder público precisa ter projetos claros, projetos muito mais amplos de estudo juntos com universidades, institutos, técnicos, para que repense a cidade para os próximos 20 anos. Fazer uma empresa com estrutura física bonita e funcional não é difícil. A nossa equipe é o diferencial. A gente entrou com política de remuneração variada, a gente começou uma política de RH mesmo, dita, né, com o trabalho que o Arthur faz. O meu trabalho aqui na empresa é o desenvolvimento dos profissionais, o desenvolvimento humano da empresa e o desenvolvimento das competências de liderança e dos profissionais como um todo. É uma satisfação, assim que você acorda, sair de casa e saber que você vai chegar no local que você vai trabalhar e que é um bom local, né? Um bom ambiente de trabalho, né? O meu boy tem mais de 70 anos. Quando comecei a trabalhar aqui, eu não sabia mexer mais com contabilidade, computador, esse negócio, era um Audit 5, aqueles computador de antigamente que era municiado com cartões. Depois eu fui aprender informática para poder desempenhar o serviço. A minha casa foi construída com o meu esforço, com o meu trabalho dentro da empresa. O meu primeiro carro foi comprado com o meu trabalho dentro da empresa. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu consegui, nesse tempo, com o meu serviço aqui, formar 3 filhos. Ela tem uma preocupação de ajuda, uma consciência social muito grande, muito maior do que você percebe em outras empresas. Há empresas que fazem, que têm essa consciência, há. Só que a colonizadora tem uma preocupação muito maior. Hoje eu estou na situação de conselheiro, mas eu comecei lá embaixo. O nosso gerente aqui na época era o Uli, era o desbravador aqui. E não tem a menor dúvida, o Uli foi muito importante aqui. Uma pessoa muito carismática, então, e líder, ele sabia dar ordens. Tá? Do jeito dele, mas dava ordem. Uma vez tudo 40 peão, outra vez 50, uma vez o caminhão saiu de Cuiabá com 30 homens, chegou para cá do Rio Pari ali, o caminhão furou um pneu, foi trocar o pneu, os peões pularam tudo, fugiram tudo. Só que eu me dava muito bem com a Justa lá, um delegado de Cuiabá falou, não pode deixar me dar os nomes deles, que daqui 3 dias está tudo guardado, só pode deixar que eu guardo tudo eles aqui. Aí o dia que o caminhão estiver pronto, só vem aqui e carrega de novo. Só que nós pagávamos corretamente, eu por sinal até tenho um livro de conta corrente desse, feito à mão. Era feita a contabilidade, crédito, débito e aquela coisa. Mesmo mudando cargos e funções, não perdemos a essência. Os novos colaboradores, quando chegam, encontram algo que poucas empresas antigas e familiares têm. As referências dos fundadores, que começaram tudo isso há 65 anos. O conceito deles, por exemplo, de honestidade, de valorização da pessoa humana, sabe? Estar com pessoas do lado que realmente possam trabalhar junto, que vestem a camisa, que regaçam as mangas, que não são pessoas que vão transitar só para a empresa, mas que vão fazer história. A empresa não deve perder essa ligação familiar, né? Isso é fundamental, isso a gente poderia dizer que dá mais alma e mais sentido para a empresa. Nós não queremos só sobreviver e ficar do tamanho que nós estamos.
Nós ambicionamos crescer. Um bom grupo de funcionários é muito importante para a expansão de uma empresa. E nós temos que ter gente preparada. Hoje, nosso grupo está muito bem qualificado. É uma empresa que construía ambiente para as pessoas poderem viver e ainda hoje traz como uma preocupação essencial nos seus produtos de origem, ou seja, nos loteamentos, essa preocupação com o bem-estar de quem irá viver. Isso claramente é um compromisso social, é uma responsabilidade corporativa muito grande. Isso traz um valor para a companhia muito maior do que qualquer ativo possa ser valorizado. Nossa responsabilidade social vem de muito tempo. É lógico que nós também visamos a parte comercial e financeira, como todas as empresas, mas dentro de uma qualificação muito boa, dentro de uma qualidade de vida, procurando cada vez se enquadrar mais dentro do que hoje o mundo está exigindo, né? Que é qualidade de vida, enfim, que as pessoas vivam melhor, uma qualidade de meio ambiente. A colonizadora Sinop teve o cuidado de cercar todas as nascentes, né? A fazenda aqui tem 100% das nascentes cercadas, não tem... O boi aqui não entra no mato. Você está entendendo? Onde a gente precisa de um bebedor natural, que tem 20% aí de bebedor natural, a gente faz o lugar só para ele descer na água, tomar água e voltar embora. Então a gente tem esse cuidado. Os lugares onde tinha nascente que não estava degradado, a gente cercou, já plantamos árvore, né? Adquirimos área em Cuiabá, já adquirimos uma área em Guarantã, o projeto está sendo elaborado. Né? As parcerias aqui dentro de Sinop, com os proprietários de chácaras. Porque esse é o know-how, ela tem o know-how de loteamento. Ao longo dos anos, ela adquiriu esse know-how. Nós somos um grupo hoje aberto, né, a futuros investimentos, inclusive em Sinop, com certeza, e até fora de Sinop. É uma empresa que me admira muito na colonizadora, é justamente a linha de transparência e de honestidade que eles têm. Realmente são tudo muito transparente, o preto no branco. Quer dizer, isso é muito gostoso de trabalhar, porque você tem um resguardo da empresa que você vai cumprir com a sua palavra. Então, independentemente de contratos, independentemente de qualquer coisa burocrática, o que é analisado, o que a diretoria, o que a empresa promete, ela cumpre. Uma das melhores firmas que eu já trabalhei aqui em Sinop, né? Então eu tenho uma satisfação muito grande de estar hoje na colonizadora Sinop, trabalhando, desempenhando aquele papel humilde meu. A gente tem plano de saúde, tem bonificação, que agora a empresa está procurando melhorar cada vez mais funcionário, né? Meu tempo maior é aqui na colonizadora Sinop, praticamente. Em casa só praticamente deitar e dormir e no dia voltar de novo. E um fim de semana às vezes, né? Mas às vezes tem que... Às vezes vem pra cá no final de semana. Às vezes tem que dar uma trabalhadinha também fim de semana para adiantar nossa vida, cumprir nossas metas, né? Mas, vixe, rapaz, isso é um orgulho muito grande. Eu entrei aqui em outubro de 96, né? Nós estamos em finalzinho de 2012, né? Então já tem um tempo, né? Assim, muito bom, né? Foi muito bom assim na empresa por causa desse acompanhamento, desse crescimento da empresa, mas também o nosso, juntamente a empresa dando todo o suporte. Faz parte do meu perfil, de tudo que eu vou fazer, eu faço, independente se eu gosto ou não, eu procuro fazer da melhor forma possível. A visão que a gente tinha da empresa, mesmo, principalmente nessas épocas de crise, que ela continuou investindo na cidade,
acabou encantando no sentido de, poxa, estou entrando na maior empresa de Sinop. Qual é maior que ela? A gente pode falar 2, 3 que podem chegar perto, mas que tem a história ligada à cidade é ela.